Oi, meu nome é João, eu sou mestre em Ciências da Religião. Seja bem-vindo ao meu canal, Esperança e Mistério. Nesse vídeo, eu termino a aula 05, Como se conectar ao mundo espiritual, e abordo temas como se existe vida depois da morte, a questão do mistério e as minhas crenças pessoais a respeito da espiritualidade. Lembrando que esse vídeo não tem nada a ver com psicologia. Aqui é apenas eu, refletindo a respeito da vida e do mundo espiritual. Se quiser saber mais sobre mim, acesse meu site www.esperançaemistério.com.br. Lá tem todos os meus livros para baixar de graça e links para os meus artigos e para o meu mestrado. Agora vamos para o slide 10. Existe vida depois da morte? E temos os itens. 10.1. É impossível ter certeza. Nossa comunicação com seres espirituais é muito instável. Diferentes culturas têm diferentes visões. 10.2. Motivos para se ter esperança que exista vida depois da morte. O sentido do universo, a experiência mística, a experiência de quase morte, o problema difícil da consciência, os milagres, experiências pessoais. Item 10.3, o mistério. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma grande questão da humanidade. Existe vida depois da morte? Eu acredito que não é possível a gente ter certeza. Como eu já disse, pela própria natureza do nosso contato com o mundo espiritual, a gente não consegue ter nenhuma informação confiável a respeito de detalhes de como que é o mundo espiritual, a respeito do que acontece depois que a gente morre. E também contribui para essa questão da dúvida o fato de que diferentes culturas têm visões muito diferentes a respeito do que acontece depois que a gente morre. Diferente de experiências como a experiência mística, a experiência de quase morte, que é mais ou menos parecida em todas as culturas, tem culturas que têm as visões mais diferentes a respeito da vida depois da morte. Tem cultura que acredita em reencarnação, tem cultura que acredita que a gente pode reencarnar como animal, tem cultura que acredita que existe céu e inferno, tem cultura que acredita que a vida continua de um outro jeito, tem cultura que acredita que a nossa consciência simplesmente se dissipa num oceano, como se fosse uma gota de água retornando para o oceano, e aí não tem mais individualidade. Enfim, não tem como a gente saber. Item 10.2. Motivos para se ter esperança que existe vida depois da morte. Mesmo não tendo como a gente ter certeza que existe vida depois da morte, eu acredito que tem algumas coisas que podem nos dar esperança que exista vida depois da morte. O primeiro item é o próprio sentido do universo. Como a gente conversou lá na primeira aula, o universo ele tende ao aumento do prazer, ele tende ao desenvolvimento, ele tende ao amor. E não faria sentido pensar que a gente vive e simplesmente desaparece. Não tem muita relação com o sentido do universo. No universo, as coisas elas tendem a ajudar que se desenvolva o amor, o prazer e essas coisas. Se a gente simplesmente morrer para desistir depois que a gente morre, não faz sentido com o próprio sentido maior do universo. Além disso, seria muito estranho se não tivesse nenhum ser que testemunha as coisas que acontecem no universo, porque os seres nasceriam, morreriam, simplesmente desapareceria tudo. Não faz sentido pensar que não tem nada depois que a gente morre, que tudo se termina, toda a nossa individualidade termina com a morte do corpo físico. Outro elemento que parece corroborar com a ideia de que existe algum tipo de vida depois da morte é a experiência mística. Na experiência mística, a gente tem a clara noção que todo sofrimento serve para um bem maior. Então, a morte
ela também é um sofrimento. Seria muito estranho se a morte fosse simplesmente o fim de tudo e não servisse para um bem maior, como aparece na experiência mística. As experiências de quase-morte também apontam para uma esperança que existe algum tipo de vida depois da morte, porque as pessoas que tiveram essas experiências, muitas delas estavam clinicamente mortas e elas relatam experiências que acontecem depois dessa morte. Então isso também dá força para a ideia de que existe algum tipo de vida depois da morte. O problema difícil da consciência também vai nesse sentido, porque quando a gente reflete que a matéria é só átomo empurrando átomo e que não faz sentido a consciência surgir de átomos se empurrando, então pode ter uma certa independência entre a consciência e o corpo físico. E todas as nossas experiências também com energia e tudo mais parece apontar que existe um corpo espiritual que está além desse corpo físico. Talvez com a morte acabe o corpo físico, mas continua esse corpo espiritual. Inclusive, nas experiências que eu tive, mostra que existem seres que são só feitos de corpo espiritual. Então, quem sabe a gente também não é assim. Depois que acaba o corpo físico, continua no corpo espiritual. Outra coisa que indica para mim que pode ter uma vida depois da morte são os milagres. Os milagres parecem apontar que existe um poder maior e que as coisas têm um bom sentido e que a vida não se resume ao mundo físico grosseiro. Então, o fato de que existam milagres, para mim, é mais uma coisa que aponta para a existência da possibilidade da vida depois da morte. Assim, estamos diante do mistério, do item 10.3, o mistério. Por que tem esse mistério, então? A gente não consegue nem saber que existe vida depois da morte, mas tem coisas que parecem indicar que existe algum tipo de continuidade. Como que a gente pode entender? Por que será que o mundo é assim? Não tem como a gente saber, mas talvez esse mistério ele seja para a gente mesmo se desenvolver. Talvez se a gente tivesse certeza que a vida é muito maravilhosa depois que a gente morre, a gente não ia se esforçar tanto para se tornar seres melhores, para melhorar o nosso mundo. A gente não ia ter tanto incentivo para se desenvolver. E talvez se a gente tivesse certeza que não existe vida depois da morte, talvez a gente desanimasse, a gente simplesmente não desse mais importância para nada. É a mesma coisa, do meu ponto de vista, em relação à bondade. Se a gente tivesse certeza que a gente fazer coisas boas ia, de alguma maneira, fazer com que a gente tivesse uma boa vida depois da morte, a gente não faria as coisas boas porque é o certo a se fazer, porque é bom fazer o bem. A gente faria coisas boas por egoísmo, porque a gente quer coisas melhores para nós mesmos, a gente não quer realmente fazer o bem. Então talvez esse seja um dos motivos de ter esse mistério, para a gente se desenvolver e não ficar tanto nessa expectativa de recompensa pelas coisas boas que a gente faz, para a gente fazer o bem pelo bem. Agora mais um slide. Slide 11, minhas crenças. 11.1, o que eu acredito. 11.2, o que eu não acredito. 11.3, o que tenho dúvidas. Aqui eu quero deixar bem claro o que nesse momento da minha vida eu acredito, o que eu não acredito, e o que eu não tenho tanta certeza. Então, vou começar falando a respeito do que eu acredito. Eu acredito que existem seres espirituais, eu acredito que eles podem se comunicar conosco, e eu acredito que essa comunicação, ela é sempre ambígua, ambivalente, indireta. É extremamente raro que essa comunicação seja assertiva, que a gente possa ter certeza de que realmente a gente está se comunicando com uma determinada entidade.
geralmente essa comunicação ela é bem ambígua, ela é bem polissêmica. Eu acredito que a gente pode se aproximar desses seres por meio de comportamentos simbólicos, que nem eu falei agora há pouco nesse vídeo. Eu acredito que nós temos um corpo energético. Eu acredito que a gente pode alterar parcialmente o estado desse corpo energético por meio de práticas simbólicas e mesmo por manter uma boa alimentação, fazer exercício físico. E eu acredito que ambientes e objetos também têm pelo menos um pouco da possibilidade de alterar esse nosso campo energético. E o que é que eu não acredito? Bom, eu não acredito que é possível ter uma comunicação direta com o mundo espiritual. Então, qualquer pessoa que coloque que tem essa comunicação direta, eu não acredito. E mesmo figuras históricas que dizem que tinha essa comunicação direta, como Buda, Jesus, Moisés, que seja, eu não acredito que é possível ter essa comunicação direta. Da mesma maneira, eu não acredito em nenhum livro, nenhum ensinamento que se propõe a ser o fruto dessa comunicação direta. Então, Bíblia, Torá, Vedas, eu acredito que são livros bem interessantes, mas não uma comunicação direta de como funciona o mundo espiritual. Mesmo livros como Livro dos Espíritos, cartas psicografadas, eu não acho que é possível ter uma comunicação tão assertiva assim com o mundo espiritual. Eu não acredito também em ideias como a de karma e que a pessoa está pagando por coisas que ela fez no passado. Eu acho essa ideia bem esquisita e não tem como a gente saber se uma criança que está com câncer, se ela fez alguma coisa na vida passada para merecer isso. E acho tudo isso muito esquisito e eu não acredito nessa ideia de karma. Para finalizar, coisas que eu tenho dúvida. Eu tenho dúvidas a respeito da existência da vida depois da morte, que eu estava falando a respeito disso agora há pouco no vídeo, e naturalmente com isso eu tenho dúvidas a respeito da reencarnação. Eu não sei se realmente existe, se não existe, como é que é. Bom, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Tchau! No próximo vídeo, eu começo a próxima aula. Como se desenvolver. Nessa aula, eu vou abordar os principais aspectos do desenvolvimento humano, como a gente pode se desenvolver e como podemos ajudar as outras pessoas a se desenvolverem.